Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O ensino falso deste mundo segue mais ou menos desta maneira. A antiga aliança era a lei dos 10 mandamentos, enquanto que a nova aliança só contém graça e promessas. Certamente, a nova aliança não é a lei. Ora, esse é um modo de pensamento que muitas igrejas cristãs têm. Dizem também que, visto que a antiga aliança foi abolida, a lei de Deus também foi abolida. E por isso, esse género de pensamento dá a crer que a lei de Deus é dura, cruel, escravizadora. E por isso dá a crer que a culpa da antiga aliança era na lei. E depois dizem, visto que Deus deu a lei, por isso é culpa dele. Dizem mais ou menos esse pensamento. E por isso, de acordo com esse ensino, Jesus Cristo veio com a nova aliança, sem lei, só promessas e liberdade de fazer, entre aspas, o que eu quero e o que me apetece. Está claro que há algo muito errado com este método de pensamento. Ora, vejamos uma história muito breve aqui. Deus criou Adão da poeira do chão. E essa criação é parte de um processo em que houve uma primeira fase, criação física, e há uma segunda fase, a criação espiritual. Está claro, Deus não completou na primeira fase da criação a segunda fase. Mas a promessa final do Pai é para trazer muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que a intenção do Pai é conduzir muitos filhos à glória. Essa é a intenção, é o propósito, é a grande finalidade de Deus para a humanidade. Conduzir muitos filhos à glória. E por isso entendemos que o homem só será esta criação completada, esta criação suprema de Deus, depois de Deus completar esta segunda fase na sua criação do homem. Isto é, a fase de criar no homem, de nos educar, nos treinar, nos guiar a termos o caráter de Deus. Isto é, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é a imagem do Pai. E por isso essa é a grande promessa final do Pai, de Deus, para sermos muitos filhos dele na glória, no reino dele, na família dele. E na primeira fase, Deus não pôs em Adão o Espírito Santo de Deus. A sua amorosa atitude, que é o Espírito Santo de Deus. Estas atitudes são características, estas
atitudes de amor, carinho, bondade, gentileza, domínio próprio, são características do Espírito Santo de Deus. E por isso o Espírito Santo de Deus nos dá este amor espiritual e o poder para desenvolvermos o caráter de Deus. Isto é, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim cumprimos a lei espiritual de Deus, a lei de amor. E por isso sabemos que Ele prometeu que vai compartilhar conosco a sua própria natureza divina, regerando-nos ou regenerando-nos de novo com o seu Espírito, desde que nós nos arrependamos de desobedecer. Ora, estas promessas, porque como eu disse, isto é uma fase, várias etapas, estas promessas foram dadas numa sequência de promessas. E essas promessas estão debaixo do que nós chamamos na Bíblia alianças. E por isso temos as alianças de Deus. Então o que é uma aliança? Porque as alianças de Deus? As alianças de Deus são um acordo entre Deus e o homem, ou homens específicos, ou digamos a humanidade. São acordos entre Deus e estas pessoas para abençoar as pessoas quando elas obedecem a Deus, quando elas fazem o que é agradável a Deus. E por isso, além de simplesmente obedecerem e receberem as benções de obedecer, Deus promete nos dar benções adicionais, sob as condições de obedecermos a Ele e fazermos o que é agradável a Ele, para o nosso bem. Vejam aqui em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vemos aqui que diz que nos são dadas preciosas e grandes promessas, para que através dessas promessas nos possamos tornar co-participantes da natureza divina. Queridos irmãos, a promessa final de Deus, a meta final de Deus é de nos gerar de novo, pela segunda vez, digamos assim, numa segunda etapa, numa segunda fase, para nascermos de novo. Porque sim, nascemos, primeira vez, do nosso pai físico. Fomos gerados pelo nosso pai físico. Mas somos gerados de novo quando recebemos o Espírito Santo de Deus, que é a semente do Pai Celeste, para sermos compostos de Espírito na família de Deus. E por isso lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus disse, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem. Isto é, Deus, Elohim, na forma de hoje, como chamamos hoje, Deus Pai, e Jesus Cristo, Filho de Deus, disseram: façamos o homem à nossa imagem. Isto é, do mesmo tipo ou género de seres que são do tipo Deus, conforme a nossa semelhança. Essa é a meta final, mas a primeira fase
a primeira etapa, criou o homem fisicamente. Depois, vemos que Deus vai dando promessas ao longo da linha do tempo, para abrir este caminho para virmos a ser realmente filhos e filhas de Deus no Reino de Deus. Uma das primeiras promessas importantes é em Gênesis capítulo 12, começando no versículo 1, em que Deus fez um acordo, uma promessa a Abraão, inicialmente Abraão. E desse aí, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que mostrarei. E aí Abraão teve que sair da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, e ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa separada, viver uma vida diferente, como nós, muitos cristãos, temos que fazer hoje em dia. E isso foi necessário de Abraão de ter fé, ter confiança na palavra de Deus. E por isso Deus disse: te farei uma grande nação, ponto número 1, e ponto número 2, te abençoarei, e 3, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção, 3º, e 4º, e 5º, abençoarei os que te abençoarem, e 6º, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e 7º, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vê-se aqui uma série de promessas. Uma série de promessas. Deus fez um acordo com Abraão para ser uma grande nação, para herdar este terreno que ele via na terra, e para muitas nações serem abençoadas através dele. E vemos depois no versículo 7, diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E vê-se uma benção física, inicialmente. Então esta aliança com Abraão foi uma aliança bem antes da aliança com a nação de Israel. Depois vemos em Gênesis capítulo 22, quando Abraão esteve debaixo de um grande teste, de uma grande provação, pôs Deus Abraão à prova, e sabemos essa história, como venceu essa provação. E depois vê-se no versículo 16, diz Deus a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Está aqui uma promessa incondicional através da sua descendência, da sua semente, que lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que essa semente era Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, vejamos aí, Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, é o teu descendente que é Cristo. Então esta promessa foi feita a Abraão através do Salvador, do Verbo que seria feito homem, através de Jesus Cristo, esta promessa seria cumprida. E por isso vemos que esta promessa incondicional foi feita através, ou seria feita, seria cumprida,
através de Jesus Cristo. Mas essa seria uma promessa, está claro, de abençoar o mundo inteiro. Promessas espirituais, mas também havia promessa física. E vemos em Êxodos, capítulo 19, onde estas promessas foram, digamos assim, repetidas aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, aos descendentes, à volta do período que saíram do Egito e que estavam no Monte Sinai. Vejam em Êxodo 19, Êxodos, capítulo 19, Êxodo 19, vamos ler primeiro no versículo 3 a 6, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou, e disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, o meu acordo, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aqui vemos este acordo, que nós chamamos a Antiga Aliança, que foi feito à nação de Israel. Se obedecerem estas promessas físicas, estas benções físicas à nação serão aumentadas. E depois vemos no versículo 8, diz: Então o povo respondeu a uma, como se fosse só uma pessoa, todo o povo respondeu: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Prometemos que vamos fazer. E depois vemos no capítulo 20 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 17. Então falou Deus as palavras e disse a eles qual era, digamos assim, o ponto central da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que são baseados em amor. E por isso Deus lhes disse o que tinham que fazer, esses 10 mandamentos. E depois lemos um bocadinho mais adiante, no capítulo 21 a 23, em que Deus então deu a eles vários estatutos civis e julgamentos como parte dessa aliança, dizendo como aplicar a aplicação de administrarem esta lei. A administração desta lei. Que se fizerem, tudo bem, mas se não fizerem, havia certos castigos. E então vemos, ao fim dessa secção de Êxodo 21 a 23, chegamos então a Êxodo 24, lendo no versículo 3, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Então Moisés escreveu estas palavras, isto é, esta secção, não só dos 10 mandamentos, mas desta antiga aliança, que contém, como disse, estatutos civis e julgamentos, como parte dessa aliança, de como implementarem fisicamente, civilmente, estas leis. Então, Moisés escreveu estas palavras e, tendo levantado pela manhã da madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, escreveu isto e depois lemos no versículo 7. E depois de escrever, tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram:
tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então vemos aqui, Moisés então escreveu isto no livro, que se tornou então o livro da aliança, que inclui os 10 mandamentos e os estatutos civis e julgamentos entre Êxodo 21 e 23, descrevendo os detalhes civis e julgamentos de como implementar esta aliança na nação. E depois vemos no versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez connosco a respeito de todas estas palavras. Então, isto foi selado com sangue, foi ratificado com sangue, foi tornado obrigatório, como uma promessa, um contrato, um acordo feito em que eles comprometeram. E por isso vemos aqui que Deus deu a eles uma promessa. E eles então disseram: sim, faremos. Então descreveu o que tinham que fazer. A promessa de Deus, a parte de Deus, está em Êxodos 19. Êxodo 19, versículo 5 a 6. Êxodo 19, versículo 5 a 6, que diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E por isso Deus diz, a parte de Deus, eu farei desta nação uma nação exemplar para o mundo, para ser um exemplo, para todo o mundo seguir este exemplo, para, através deste exemplo, outras nações serem abençoadas. E o povo disse: assim faremos. Assim faremos. Ora, vemos que aqui não houve promessa da parte de Deus para os israelitas no Antigo Testamento receberem o Espírito Santo de Deus. Não houve promessa da parte de Deus nesta fase desta nação de receberem o poder e a natureza de Deus que capacita a obediência. Ora, vejamos então, por exemplo, um dos julgamentos da Antiga Aliança. Em Êxodo 21, versículo 22 a 24, está aqui a dar, digamos assim, um estatuto civil e um julgamento de como atuar para proteger uma mulher grávida. E diz assim, começando no versículo 22, se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte ou que haja um nascimento prematuro, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar-se, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, isto é, se este aborto for o bebê nascer morto, ou não nascer, ou nascer aleijado, diz, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, etc. Vemos aqui que o juiz devia administrar uma pena de castigo de acordo com o dano, proporcional ao dano, que podia incluir, se o dano fosse muito grave, a própria morte. E por isso é que podemos chamar isto
uma administração da morte, ou como a Bíblia diz, um ministério da morte. Vejamos em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isto é, a administração do Espírito. Porque se o ministério da condenação, se isto é a administração da condenação, estes estatutos civis, este julgamento em que havia uma certa administração, um ministério de condenação, foi glória, e por isso vemos que o Novo Testamento chama esta administração, este ministério, esta aplicação da lei no Antigo Testamento, um ministério da condenação, ou um ministério da morte. Mas diz assim, se o ministério da condenação foi glória, o Novo Testamento declara que esta antiga aliança, que incluía esta administração ou estes estatutos civis e julgamentos, nesta antiga aliança, chamou esta antiga aliança, esta ministração, como diz aqui, este ministério da condenação, como glorioso. Porquê? Porquê? Porque os princípios dos 10 mandamentos eram a base dos estatutos civis e julgamentos. E violar os 10 mandamentos era castigado pela autoridade civil debaixo desta antiga aliança. E por isso este ministério da morte, ou este ministério da condenação, era a execução civil da punição. Porquê? Por causa da violação de certas leis do Código Civil que Moisés falou ao povo. Por isso, pecados como o assassinato, o sequestro, o adultério, eram puníveis com a morte. Os pecadores foram, deste modo, assim, desta maneira, levados a entender, a compreender plenamente que tinham transgredido a lei de Deus. E por isso foram levados a um ponto de entender que, ou a perceber que, lamentavelmente, falharam em cumprir a lei de Deus. Sim, falharam a obedecerem, a cumprir a promessa que fizeram, sim, faremos, e falharam. Assim, as fraquezas deste povo foram bem impressas neles e em todo Israel. E por isso acabaram de ir e serem dispersos. Israel pecou constantemente e foi constantemente lembrado que pecaram. Vejam em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Eles sofreram e foram castigados como um exemplo para nós, hoje em dia, na era do Novo Testamento. E por isso, a lição é a seguinte:
não temos capacidade de obedecer a Deus sem recebermos o Espírito Santo de Deus. Por isso, a administração da condenação da morte era gloriosa. Por quê? Porque atingiu um propósito importante, glorioso. Por isso, esse propósito é de virmos a entender, seja quem formos, precisamos do Espírito de Deus. O Israel da Antiguidade, do Antigo Testamento, não tinha o Espírito de Deus para observar a lei de Deus espiritualmente. Os israelitas, tudo o que podiam fazer era tentar obedecer a letra da lei fisicamente com as suas próprias forças. Mas, se tivessem obedecido, Deus teria cumprido a sua parte da antiga aliança. E lhes teria dado todas as promessas físicas desta aliança física. E sim, hoje em dia, os descendentes de Israel receberam muitas bênçãos físicas, como parte dessa promessa de Deus a Abraão. Mas vão ser castigados. Mas o ponto importante aqui é que Deus nunca ofereceu a Israel, à nação física de Israel, aos descendentes físicos de Israel, no Antigo Testamento, e de uma maneira geral, hoje em dia também, não lhes prometeu a vida eterna na antiga aliança e não lhes deu o Espírito de Deus. Vou repetir de novo. Deus nunca prometeu a vida eterna na antiga aliança. Porquê? Porque nunca lhes deu o Espírito Santo de Deus. E hoje em dia mesmo, os povos israelitas, de uma maneira geral, não estão a obedecer a Deus, ainda não receberam o Espírito Santo de Deus e por isso não estão neste caminho espiritual para a vida eterna. Ainda não. Ainda não. Por isso, voltando ao Israel da Antiguidade, Deus nunca prometeu a Israel da Antiguidade, debaixo da antiga aliança, a vida eterna. E por isso morreram e morreriam para sempre, porque não tinham uma promessa da vida eterna. Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio e os comprou de volta. É o Espírito Santo de Deus que dá a vida eterna. Vejam em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito de Deus que nos dá a possibilidade da vida eterna. O ministério da condenação, o ministério da morte, era um ministério temporário. Até à vinda da semente. Uma vez mais, Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Vejamos, Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esta lei civil, parte da antiga aliança,
à volta a lei administrativa e depois veio a lei das cerimónias que foram adicionadas. Porquê? Por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A promessa foi feita a Abraão através do descendente que foi Jesus Cristo. Por isso, essa administração de condenação, esse ministério de condenação, foi temporário até vir a semente. E com a vinda de Jesus Cristo e com a vinda do Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo de Deus, então um novo ministério foi introduzido por Deus usando as mesmas leis, os mesmos 10 mandamentos. Vejam aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Deus introduziu um novo ministério, uma nova administração através do Espírito de Deus, porque Jesus Cristo abriu esta porta. Então vamos de novo entender isto. Porquê? Porque o primeiro ministério, a primeira administração, só trouxe penalidades e mesmo morte por desobediência. Juízos humanos não podiam conceder a vida eterna. Juízos humanos só podiam conceder uma condenação quando quebravam a lei. E por isso só podiam administrar um ministério de condenação. O que era necessário, por isso, era um novo ministério com as mesmas leis, um ministério que pudesse perdoar e dar a vida eterna àqueles que se arrependessem de quebrar as leis de Deus e que desejassem obedecê-las. Isto é, um novo ministério das mesmas leis em que se pudesse perdoar e dar a vida eterna. Para isso, foi necessário a promessa do Espírito Santo de Deus, a única esperança da vida eterna que foi dada a todos os crentes no dia de Pentecostes. Em vez do ministério da condenação e da morte, através de Jesus Cristo e pelos ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo e pelos seus ministros hoje em dia, que hoje ensinam o caminho da vida eterna, através da obediência a Deus e através deste arrependimento do velho homem para serem um novo homem, para mudarem a vida, e assim ministram a vida ao homem mortal. Agora vou fazer uma pergunta. Note bem. Você sabia que Deus ordenou a ministração do princípio da morte como um julgamento muito antes de reafirmá-lo aos israelitas no Monte Sinai como parte da sua aliança? Vou repetir. Você sabia que Deus ordenou esta ministração baseada numa condenação e no princípio da morte antes da sua aliança no Monte Sinai? Ora, esta ministração da morte, de acordo com Gênesis capítulo 4, não existia antes do dilúvio de Noé. Porque vemos em Gênesis capítulo 4
quando Caim matou o seu irmão, Gênesis capítulo 4, não houve uma administração de morte a ele. Vemos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 8, Gênesis 4, versículo 8, diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E qual foi o castigo? Vê-se aí no versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele simplesmente foi marcado. Ele foi marcado. Depois, visto que não houve ministração de morte antes do dilúvio, a violência aumentou tremendamente, até ao ponto que Deus teve que destruir a maior parte da humanidade da face da terra. E vemos aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 13, Gênesis 6, versículo 11 a 13, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Uma ministração de morte, de condenação. Depois do dilúvio, vê-se aqui em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também na mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E por isso aqui vê-se que Deus então instituiu esta administração, ou esta ministração da morte, da condenação, para todos entenderem que quebrar as leis de Deus tem o castigo da morte. Ora, como vimos, os israelitas falharam. Porquê? Porque aí está uma lição importante para todas as pessoas. Que Deus quer que aprendamos essa lição. Qual é a lição? Que precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos desta promessa adicional, desta nova aliança, deste novo acordo, para nos arrependermos, para aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, isto é, acreditar nele, mudarmos a nossa vida e assim comprometermos a ser uma pessoa completamente diferente e através da imposição das mãos dos ministros de Deus receberem o Espírito Santo de Deus. É importante entendermos que uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, é o primeiro passo. Muitas pessoas pensam: olha, recebi o Espírito Santo de Deus, agora posso ir pregar. Não! Você recebeu o Espírito Santo de Deus, agora é um discípulo de Jesus Cristo a aprender passo a passo coisas que precisa de aprender. Não é para estar aí a pregar coisas que você nem sabe. Você tem que viver e tem que aprender a ser um verdadeiro cristão com experiência para um dia Deus dar a você essa responsabilidade. Não é de você de tomar essa responsabilidade
por conta própria. Deus põe cada um no seu corpo como Ele decide. Nem todos são uma boca. Alguns são uma mão, outros são um olho, outros são um ouvido, outros são um estômago, outros são, por exemplo, outra parte do corpo, um cotovelo, seja o que for. Mas nem todos são uma boca. Só aqueles que Deus escolhe é que são uma boca. E isto as pessoas não entendem hoje em dia. Pensam, não, eu quero ir pregar e salvar o mundo. Aí está uma falta completa de entendimento do plano de Deus. Porque o plano de Deus continua até agora. E está em breve a tomar uma nova etapa de finalização. Porque Deus criou, eu vou repetir o que disse ao início. Deus criou Adão da poeira do chão. E não completou a criação original de Adão, não completou esta segunda fase da criação espiritual do homem. Mas a promessa final de Deus é trazer muitos filhos à glória, conduzir muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Por isso, o homem, a humanidade, os seres humanos, só serão a criação suprema de Deus quando Deus completar essa fase em cada pessoa individualmente. Isto é, criar em cada uma das pessoas individualmente o caráter de Deus, que é a imagem de Deus, que as pessoas têm que crescer, aprender a crescer, a viver, a praticar, a serem filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Esta é a grande promessa final de Deus, de estarmos no reino dele, de sermos parte da sua família. E por isso, uma vez mais, a promessa de Deus é de sermos seus filhos na sua família. E isto se tornou possível depois da morte de Jesus Cristo, porque Ele nos compra de volta da morte, isto é, Ele nos redime, nos compra de volta da morte, porque morremos por causa do pecado, e então uma vez de nos arrependermos e de mudarmos a nossa vida, então recebemos a promessa do Pai. Vejam aqui em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 1, versículo 4. Em Atos capítulo 1, versículo 4. Depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, Ele falou com os discípulos, esteve com eles por 40 dias. E ao fim desses 40 dias vemos que Ele disse: e comendo com eles, em Atos capítulo 1, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que esperassem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? É de sermos seus filhos. Para sermos filhos de Deus, temos que ser gerados pela semente do Espírito Santo para sermos realmente filhos do Pai. Para esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele: de mim ouvistes. Porque João Batista, na verdade, a batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa era a promessa do Pai. E depois lemos aqui em Atos, capítulo 2, onde receberam o Espírito Santo os apóstolos e mais 120 pessoas nesse dia, receberam o Espírito Santo. E lê-se aqui em Atos 2, versículo 33. E diz: exaltado, pois, à destra de Deus, isto é, Jesus Cristo, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo para nos dar, derramou isto é, o Espírito Santo,
que vedes e ouvis. E vejam no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, quando eles perguntaram o que é que vamos fazer, disse: arrependei-vos cada um de vós e façam um compromisso, uma promessa a Deus através do batismo de o velho homem morrer na água e vocês virem a ser um novo homem saindo desta água simbólica pela autoridade de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a promessa desta nova aliança. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Esta é a promessa do Pai, que vos faz filhos de Deus. Esta é a nova aliança. Então vemos aqui em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vejam aqui no versículo, começando no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente. Este é o ministério de vida. Quanto é ele também mediador de superior aliança. Esta nova promessa, instituída com base em superiores promessas. A vida eterna. A antiga aliança nunca prometeu a vida eterna. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscar lugar para uma segunda. Porque a primeira aliança teve um defeito. Qual foi o defeito? Foi a lei de Deus? Não. O defeito foi porque os israelitas não obedeceram. Prometeram e não fizeram a aliança. E de facto, o versículo 8 respondendo-nos diz: eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, com toda a nação de Israel e de Judá. Queridos irmãos, hoje em dia temos esta nova aliança com uma ou outra pessoa aqui, como digamos assim, um início. A aliança vai ser com a nação inteira. Isso ainda acontecerá e vai acontecer quando Jesus Cristo vier à segunda vinda. E por isso diz: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no Antigo Testamento, quando saíram do Monte Sinai, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Qual foi o problema da primeira aliança? Foram eles, porque não continuaram na aliança. Não foi culpa da lei, foi culpa deles, porque não obedeceram. Não continuaram na minha aliança, na minha promessa, não fizeram, prometeram e não fizeram. Um fracasso. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, isto é, quando Jesus Cristo vier, com a casa de Israel e em sequência para o mundo todo, porque através de Israel todo o mundo será abençoado. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quando esta nova etapa para Israel e para todas as nações acontecer, que será a segunda vinda de Cristo, então podemos dar graças a Deus, que vai ser uma benção
no mundo inteiro. Vai haver paz no mundo. Queridos irmãos, não há paz no mundo hoje em dia, não há paz em Angola, não há paz em Brasil, não há paz na Europa, não há paz nos Estados Unidos, está tudo a ficar pior, 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 pior. Até Jesus Cristo vir e trazer paz à terra. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem estabelecer a administração, o ministério da vida a este mundo inteiro.